Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Estrela da Seara. Hoje receberemos nosso amigo Cleidson, palestrante que admiramos bastante, como todos nós já sabemos. Antecipando um pouco os nossos recados, gostaria de solicitar a ajuda de todos vocês na questão da cesta básica, que o Centro Espírita Estrela da Seara tem o vínculo, o compromisso de ajudar aqueles que ali se encontram e necessitam do nosso apoio. E nós precisamos de todos vocês. O Centro Espírita Estrela da Seara fica situado em Salvador, na rua Luiz Regis Pacheco, no bairro do Uruguai, na Cidade Baixa, no número 399. Temos o senhor João à disposição para quem quiser levar diretamente a sua doação, ou, se melhor preferir, tem a agência do Banco Bradesco, que está aqui vinculada a esse banner, e está também na descrição do vídeo. Quem tiver a possibilidade de auxiliar, nos ajudar a ajudar, ficaremos felizes e eternamente gratos. Como as mulheres, elas se destacam, as primeiras doações que recebemos essa semana, através dos dados bancários, foram de 2 mulheres. E isso é muito legal, fico muito feliz. E os homens também não podem deixar de lado e de estarem atuantes. O Centro Espírita Estrela da Seara também tem um vínculo com a condição hoje também masculina, do mês de novembro, onde que convocamos todos os homens a cuidar de si mesmo, a fazer os exames que são necessários para manter a vitalidade do corpo biológico e uma vida futura de mais alegrias e menos sofrimentos. Homem que é homem, se cuida. Vamos ler a mensagem da noite de hoje. Vamos usar o livro Notas do Coração. Inspiração do Dr. Juan Danilo Rodrigues. Embora todos estejamos sujeitos às adversidades e aos sofrimentos, se você cultivou o hábito de fazer o bem, o que significa pensar no bem, sentir o bem e trabalhar no bem, ainda que a dor alcance, entenda uma mudança em si mesmo. Iniciará o processo de melhora na condição de adversidade. Vamos orar? Querido Rei Celestial, aqui nos encontramos mais uma vez, buscando repetir o teu ato lá no Lago de Nazaré, onde tu falavas para multidões, em sofrimento, como nós outros ainda nos encontramos. Por isso, bom pastor, pedimos a ti a oportunidade de imperfeitamente buscar imitá-lo, falando sobre o teu evangelho, divulgando em todas as direções. Hoje estamos com Gleidson Barreto, trabalhador dedicado do doutrina espírita, que todos nós amamos e admiramos. Por isso, querido mestre, pedimos a ti, encarecidamente, inspira-o, se for possível, merecimento de todos nós, que a veneranda Joana de Anjos se faça presente e também possa inspirá-lo. E peço a ti, mestre, abençoa todos que morejam não só no Centro Espírita Estrela da Seara, mas como em todas as instituições religiosas, em especial aquelas que são vinculadas
ao apoio da sociedade, ao auxílio daqueles que necessitam mais do que nós, dos bens materiais, do alimento, da vestimenta, do calçado, da evangelização, da saúde. Vem estar conosco, querido amigo, nesta noite, onde estamos buscando o alimento espiritual, onde buscamos a intelectualização de nosso ser, ainda em estado de primitivismo, ainda ligado às paixões animalescas e terrenas. Precisamos de Ti, dos Teus ensinamentos. Precisamos aprender a ser gratos por tudo que nos alcança a todo instante. Ser conosco, querido Mestre, e os benfeitores que aqui se encontram. Que assim seja. Querido amigo, muita paz, seja bem-vindo. Feliz de estar contigo mais uma vez. Senhoras, senhores, queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Estrela da Seara, é uma alegria podermos retornar a este lar iluminado pela luz do amor, ainda que virtualmente. A todos, a nossa gratidão. Ao nosso amigo e irmão Alain, a nossa querida Cláudia, ambos, gratidão pela oportunidade, gratidão pela oportunidade de servir. É muito bom estarmos juntos nessa estrada da Estrela da Seara, trabalhando. Aqueles que nos escutam pelas redes sociais, fica aqui também o nosso abraço fraterno e a nossa gratidão pela oportunidade de nos ouvir nessas reflexões tão parcas da noite de hoje, mas seguramente do coração. E a noite de hoje iremos estar trabalhando conforme a sugestão da Casa Estrela da Seara com a obra da série psicológica de Joana de Ângeles, Psicologia da Gratidão. E nós gostaríamos de iniciar lembrando que, conforme Joana irá nos afirmar, a gratidão, ela é, na verdade, um indício, ela é um símbolo, digamos assim, e ela representa, quando ela existe, quando ela se encontra em nós, a maturidade do ser psicológico que somos todos nós. Durante muito tempo, e eu falo aqui, sobretudo, nas classes menos favorecidas, ouvíamos, por exemplo, que as pessoas, quando passavam por algum problema, por alguma situação, e dizia assim, popularmente, mas isso também acontecia nas camadas mais abastadas, por ignorância, portanto, por desconhecimento. Então, se a pessoa passava por uma situação delicada, emocional, isso não estava bem, dizia assim, fulano, fulana, isso é psicológico. Como se fosse psicológico, fosse algo menor ou fosse algo ilusório. Ser psicológico é coisa da sua cabeça. E se é da sua cabeça, não tem nenhuma razão. Fique tranquilo. Porém, com o advento da psicologia se restabelecendo na sociedade ocidental, porque a psicologia, para quem não sabe, é uma ciência muito nova entre nós, em que pese ela ter tido como precursor, há 2.400 anos, com o grande filósofo grego Sócrates, quando ele enunciou para todos nós que se o problema estava em nós, a solução também estava em nós. Portanto, Sócrates nos convidava ao autoconhecimento, ao mergulho interior de maneira profunda e com seu discípulo mais próximo e dileto, Platão, que também, através das suas metáforas nas obras escritas por Platão, pois Sócrates, semelhante a Jesus, nada escreveu e teve quem escrevesse por ele. Jesus tivemos, então, vários discípulos, aqueles que conviveram com Jesus literalmente, como João, o evangelista, como Mateus, nosso Levi, que conviveram com Jesus. Mas temos também Marcos, por exemplo, que não conviveu com Jesus. Ouvira de Maria, ouvira de Pedro. No caso, por exemplo, de Sócrates,
entre os vários discípulos, aquele que fez a escrita, que colocou em papel, em folheto de forma, fora Platão. Então, Platão, ou Sócrates, através de Platão, nos convidava ao mergulho interior. Dentro, então, dos bancos da filosofia e da sociologia, melhor dizendo, nas faculdades do mundo inteiro de psicologia, disse-se que Sócrates é o precursor da psicologia. É uma espécie de pai da psicologia, porque ele justamente recomendava o tempo inteiro a que a criatura pudesse se observar. Não é à toa que em O Livro dos Espíritos vamos encontrar, entre tantos nobres luminares responsáveis, a figura de Sócrates e de Platão. Temos Santo Agostinho, famoso pela questão 919, 920, sobre o autoconhecimento. Aliás, Agostinho justamente vai se remeter a Sócrates, quando Allan Kardec vai questionar os bons amigos. Qual é a forma mais segura que nós temos de não nos inclinarmos ao mal que ainda habita em nós? A pergunta é mais ou menos assim, mas pelo menos quer dizer isso. E Agostinho vai responder: um sábio da antiguidade, é Sócrates, já vos dizia, conhece-te a ti mesmo. E de que maneira, pergunta Kardec, Agostinho então coloca a sua experiência em uma obra fabulosa, que é justamente uma obra que fala sobre o autoconhecimento, Confissões de Santo Agostinho. Para nós outros que tivemos origem católica, desconhecemos algumas vezes, quem não é o estudioso, que Agostinho de Hipona foi um homem comum, bebeu, teve filho antes de ser padre, antes de ser bispo. Ele foi uma figura que teve problemas seríssimos com sua mãe, que torna-se uma santa da Igreja Católica, Santa Mônica. Era um homem da vida, bebia, curtia-se, como se fala na linguagem moderna, muito a vida, até que ele tem contato com os escritos de Platão, através de um filósofo chamado Plotino, e aí muda a sua vida. Em Confissões, ele fala justamente sobre as suas sombras. Então, Confissões, por exemplo, é um livro psicológico também, quando ainda a palavra psicologia literalmente não existia. Lá atrás, com Sócrates, nós iremos encontrar, então, o nosso filósofo grego, dos mais importantes, nos convidando sempre a esse profundo mergulho interior. Então, a gente pode perceber que a psicologia é uma estrutura que estuda a alma. E o que é o espiritismo? Allan Kardec irá dizer para nós que é a nova ciência que veio justamente demonstrar a relação do mundo corpóreo com o mundo incorpóreo. Veio estudar um objeto. E esse objeto de estudo, como toda ciência tem o seu objeto de estudo, é o espírito. E quem é o espírito, senão nós mesmos? Então, Allan Kardec, quando vai lançar, por exemplo, o Livro dos Espíritos, dividido em 4 partes, causas primeiras do mundo espírita, o mundo espiritual, leis morais, e a última das esperanças e consolações, na verdade, por exemplo, em leis morais, quando ele fala de lei de sociedade, lei de destruição, enfim, são 10 leis que ele coloca, e a mais importante é a última, dentre elas, a lei de justiça, amor e caridade. Todas elas é para falar sobre nossa realidade de ser imortal. Então, o Espiritismo trata de um objeto de estudo que é o espírito. A palavra psicologia, por sua vez, psique, psicologia, logia é o estudo, psique é alma, é espírito, então é o estudo da alma. É Allan Kardec que vai utilizar-se pela primeira vez, antes mesmo, por exemplo, da ciência da psicologia existir na Terra. Então ele vai lançar a Revista Espírita, ou uma obra de estudos psicológicos. É a primeira revista que se tem notícia que ainda não é reconhecida pela Sociedade Acadêmica da Psicologia. Porque trata-se da imortalidade, como Jung veio tratar sobre isso também. E a obra de Joana, ela é toda numa estrutura da psicologia de Jesus, mas com um misto da psicologia de Jung. Porque, na verdade, não é de Jung, essa psicologia do mundo espiritual que Jung traz para a Terra como missionário. Dizer tudo isso para todos nós é contextualizar a importância da psicologia em nossa vida. Porque muitas vezes, infelizmente, alguns de nós, na casa espírita, no movimento espírita, estamos psicologizando demais o espiritismo. E aqui não é nenhuma crítica destrutiva, apenas uma contextualização.
No entanto, é preciso lembrar que o Espiritismo, de fato, é uma psicologia, por tratar do espírito, mas de uma maneira ampla, um espectro muito amplo, porque vai trabalhar aspectos econômicos, sociológicos, políticos, inclusive. Para tanto, temos uma obra de Viana de Carvalho, o Grande Militar, onde ele trata de uma obra que é a atualidade do pensamento espírita. E lá nós vamos ter biomedicina, vamos ter zootecnia, vamos ter comunicação, psicologia, educação, sociologia, ciências políticas, para demonstrar que o Livro dos Espíritos trata, sim, das áreas do saber humano. E uma das áreas é o saber psicológico. Mas mesmo quando se trata, por exemplo, da comunicação, da economia, da política em si, na verdade, são vertentes do conhecimento, ou tipos de conhecimento, ou formas de conhecimento, que sempre vai remeter ao espírito imortal que somos nós. E, Gleidson, por que você está dizendo isso? Por que esse preâmbulo, já que o tema seria a gratidão? Porque a gratidão está dentro da obra Psicologia da Gratidão. Eu gostaria de pedir aqui para todos nós, desculpa, e fazer uma pequena leitura de alguns parágrafos. Por exemplo, Joana vai dizer assim: entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser psicológico maduro, a gratidão destaca-se como sendo um dos mais relevantes. Porque a vida em si, diz Joana, é um louvor à vida, portanto, contida ou incontida de gratidão. E aí ela vai chamar a atenção que nós, por exemplo, temos o hábito de confundir gratidão com troca, e troca material. Então ela vai dizer para a gente, na verdade, que essa concepção é uma concepção rasa, que é típica do ser imaturo. Ela diz assim: comumente, a imaturidade emocional acredita-se que gratidão é uma retribuição pelo bem ou pelos favores que se recebe, consistindo em uma forma de devolução, pelo menos em parte. E aí ela vai dizer, claro, que inegavelmente isso é importante para todos nós. No entanto, ela vai dizer que é uma concepção materialista, pois a gratidão é um sentimento muito mais profundo do que isso. No capítulo qual trata o pensamento da noite de hoje, que é gratidão como como norma quer dizer regra de conduta, encontra-se no capítulo Técnicas da Gratidão. E ela começa justamente fazendo aquela citação a qual nós nos remetimos no início da noite de hoje, que é uma citação de Albert Schweitzer, que foi um grande musicista, ou um grande músico, melhor dizendo, pianista, de obra impecável, conhecido no mundo inteiro, e que vendeu toda a sua obra, e já numa idade madura, cronologicamente, já um homem maduro, mais de 50 anos, resolveu fazer medicina, porque foi tocado pela empatia, pela arte de se colocar no lugar do outro. Ao visitar a África, o continente africano, tocou-se de profunda compaixão. É claro que isto veio do mundo espiritual. No entanto, existencialmente falando, foi nesse contato que ele foi tocado, sensibilizado. E aí Albert Schweitzer vai dizer: a gratidão pode ser considerada como uma condição para ser feliz. Olha que definição interessante. A gratidão, pode ser considerada como uma condição para ser feliz. Então, para que nós possamos, de fato, sermos homens e mulheres felizes, precisamos ser grato e grato à vida. Não grato dessa maneira a qual nos remetemos há pouco, na troca de favores. Invariavelmente, se Alain me faz um favor, por exemplo, ele me faz um favor financeiro, ou ele faz um favor emocional, ele me ouviu quando mais eu precisava, por exemplo, eu fico tocado e aí fico devedor dele. E Joana vai afirmar uma matemática curiosa, que a gratidão, eu até marquei aqui para não esquecer, ela diz assim para a gente, olha que coisa curiosa, é sempre melhor doar do que receber. Aquele que doa é possuidor, mas quem recebe fica na situação de devedor. Quem recebe fica na situação de devedor. Uma das maiores dívidas que existem é a gratidão. Então, a gente precisa aprender a ser grato e compreender que se ela me fez um favor, uma gentileza de um recado,
uma questão material, econômica, um presente, ou que ele, por exemplo, me ouviu emocionalmente, há uma tendência, por conta de uma questão cultural, de hábitos e costumes nossos, portanto, de querer retribuir para Alain de maneira material. Então, se eu vou dar um presente para ele, mesmo que não esteja na minha condição socioeconômica, há uma tendência, eu vou comprar uma camisa para Alain, eu vou comprar um sapato para Alain. Mas não pode ser uma camisa qualquer, tem que ser uma camisa, e aí uma projeção da nossa sombra, eu vou dizer, a altura é como se isso fosse pagar, e eu não digo isso, mas inconscientemente é como se eu estivesse fazendo isso, o favor que Alain fez para mim. Então, quando isso acontece e assim eu me comporto, Joana vai dizer que isso é uma imaturidade emocional. Porque, veja, a gratidão pode ser um sorriso, pode ser também um aconchego, um silêncio, um abraço, um acolhimento. A gratidão pode ser uma oração, a gratidão pode ser pensar positivo pela pessoa, se colocar no lugar dela, não criticá-la, tantas formas de gratidão. Então, a gente precisa perceber isso. Joana também diz uma coisa que é chover no olhado para a gente. Ela diz assim: sempre existem aqueles que justifiquem não possuir muito para repartir. Olha que coisa. Eu não posso ajudar porque eu sou coitado, eu sou pobre. Às vezes é a profissão, eu sou professor, ganho um pouco. Às vezes é a pessoa que, mesmo ganhando um salário razoável, mas ela tem, por exemplo, muitas atribuições, familiar, filhos, marido, esposa, né? Então ela diz: eu não tenho condição de ajudar muito. Então, Joana diz: sempre existem aqueles que justifiquem não possuir muito para repartir. Esquecendo-se, porém, de Joana, que a maior doação é aquela que nasce da grandeza do pouco. E aí ela se faz uma referência à passagem evangélica do óbolo da viúva. Que Jesus pega aquela situação para dar grande lição para os discípulos e para todos nós 2000 anos depois, inclusive, ou ao longo desses 2000 anos. Lembram? Então, naquele momento, estava lá no templo, existia uma caixa que as pessoas colocavam a contribuição material, chamado gasofilácio. E naquele momento os discípulos estavam se queixando, dizendo que não tinha muito para ajudar. E naquele momento Jesus observa assim: olhem para aquela mulher que era conhecida, cidade pequena, vilarejo, todo mundo sabia. Era a viúva, que não tinha nenhuma condição. Ela discretamente, sem que ninguém percebesse, ou ela assim pensava que deveria ser, pega um denário, uma moeda pequenina, e coloca ali discretamente no gasofilácio para ajudar as pessoas. Aí Jesus então arremata: em verdade, essa mulher deu muito mais do que os outros, que deu muito economicamente, porque ela deu aquilo que lhe faltava, não aquilo que lhe sobrava. Portanto, quando nós dizemos que eu tenho pouco para repartir, Jesus está dizendo para a gente que, na verdade, o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Não é o ditado popular? Nessa perspectiva, eis aí uma norma, uma regra de gratidão. É para que nós possamos sempre estarmos agindo no bem. No entanto, seguindo essa perspectiva, é uma coisa curiosa ainda nessa conduta, nessa norma. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 6, Joana vai chamar a atenção uma coisa muito curiosa e muito corriqueira. Ao momento que João e Pedro estão saindo da casa do caminho, saindo de Jerusalém e passando para fazer auxílio às pessoas. Mas naquele dia, Pedro estava, como a gente fala aqui na Bahia, fraco economicamente. Estava fraco economicamente. E naquele instante, então, ele com João passa e as pessoas pedindo, quando de repente um coxo, alguém que era paralítico, estava ali pedindo moedas e necessitava de moedas. E Pedro, então, coçou o bolso e viu que não tinha nada. E ele vai arrematar usando uma expressão de Jesus em uma das passagens evangélicas. Pedro, então, tomado de muito amor, diz assim: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, anda. Foi a primeira vez que Pedro conseguiu fazer essa cura, digamos assim. Quando Jesus estava entre nós, encarnado na terra, muitas vezes os discípulos, incluindo Pedro, naturalmente,
Ele não conseguia, ele perguntava a Jesus, por que o Senhor consegue fazer isso? E Jesus então dizia, às vezes, porque os espíritos que estão ali, né, se remetendo à legião, são fortes, é preciso muito jejum para afastar os maus espíritos. Jejum de quê? De comida? Não. Jejum espiritual. Né? Jejum de pensamentos negativos, jejum de maldade, jejum, se fosse hoje, de não assistir filmes e novelas, de ter certos diálogos impróprios, né? Então esse é o jejum. E ele sabia que os discípulos não estavam preparados como ele, mas estavam sendo preparados. Lá na frente, quando Jesus desencarna no Madeira Infame, aí agora é Atos dos Apóstolos, já está, como nós sabemos, o Centro Espírita Caminho da Redenção, onde está localizada a Mansão do Caminho, porque o Centro é Caminho da Redenção, em alusão à Casa do Caminho. E a Casa do Caminho, fundada por Pedro, por João, por Maria, essa aí, essa casa. Então, quando Pedro sai, veja, Pedro anda. Naquele momento, todos ficaram assustados, porque todos conheciam aquele homem que não andava. Eis que, de repente, o homem, tomado por uma força maior, levantou-se e andou, e caminhou. E as pessoas ficaram tão entusiasmadas e tão também, nossa, o que é que está acontecendo? Sabe? Ficaram tão encantadas que passaram a seguir João e Pedro, inclusive no meio da rua, para que pudessem, olha que coisa, digamos assim, ingênua, para poder pegar um pouco da sombra, porque eles acreditavam que a sombra física do corpo de João ou do corpo de Pedro poderiam curar as pessoas. Veja, é a fé. E muitas vezes curava-se e a gente sabe que não era sombra. E quem curou esse homem não foi Pedro, literalmente. Mas Jonas vai dizer que nesse instante o amor que Pedro foi tomado pelo amor de Jesus fez com que tocasse profundamente aquele homem e aquele homem tivesse fé e levantou-se. Claro que existe uma explicação também científica que a gente vai encontrar em A Gênese de Allan Kardec, a quinta obra da codificação. E quem vai também reafirmar isso de maneira evangélica é a veneranda Amélia Rodrigues. Porque as pessoas que foram curadas, quer seja por Jesus, quer sejam pelos apóstolos, ou hoje, invariavelmente, na casa católica, na casa espírita, na casa evangélica, quando as pessoas são curadas, elas não são curadas pelo poder que foi investido de Deus na pessoa, levanta e anda. Não, a pessoa foi curada porque ela tem merecimento, porque ela tem, a necessidade dela já foi passada. Porque se curasse uma pessoa que não tem merecimento, e nós estaríamos indo de encontro ao quê? À lei. E muitas vezes, para a grande maioria de nós, a dor, a doença, e a gente precisa começar a pensar assim, e tem a ver com o início do nosso diálogo, e a gente vai explicar por quê, que a dor é uma bênção para nós. Não é cultuar a dor, mas é entender, por exemplo, que eu me lembro aqui agora, rapidamente, me veio à memória, quando o tio Divaldo conta a seguinte situação, quando ele ainda estava na calçada, né, quando o Caminho da Redenção era na calçada. E tinha um cidadão que frequentava as palestras de Divaldo, estava sempre na frente, e assistia com áreas assim de que estava bebendo aquilo, e ficou amigo, e cumprimentava Divaldo, o Divaldo ficou carinhoso com ele e tal, e de repente ele tinha uma doença muito grave que agora me foge à memória. Divaldo então coloca ele num caderninho de oração que Divaldo tem, e pede a cura. Doutor Bezerra, então, aparece Divaldo. Para esse homem, é importante ele passar por isso. Mas ele está modificando, doutor. Está se transformando, há tanto tempo frequentando. Toda semana assiste 1 a 2 palestras por semana. No mínimo 1, às vezes 2, 3, porque as palestras da mansão é terça, é quinta, é sexta, é sábado e tem domingo também. Sempre foi assim. E Divaldo disse, ele está modificado, está se transformando. Doutor Bezerra, Divaldo. Aí doutor Bezerra permitiu para que aquilo sirvesse de ensinamento para Divaldo também. O homem então foi curado do problema. E o homem então começou a frequentar as palestras com um espaço de tempo maior. Ele que frequentava 2, 3 vezes semanais, passou a frequentar uma semanal, uma de 15 em 15, uma de 20 em 20, uma de 25 em 25, de mês em mês, de 45 em 45. O homem sumiu. E Divaldo pensou, nossa, meu amigo desapareceu, nunca mais eu vi. Deve estar trabalhando. E aí um dia, Divaldo, que é um homem no tempo, ele também lê jornais. Porque tem gente, não pode ler notícias ruins. Não, a gente não deve dar super valorizando as notícias ruins. Mas nós estamos no mundo. Divaldo é esse que pega então o jornal naquela época e abre. Quando abre na parte policial, vê lá uma quadrilha que foi presa e um homem
era um grande estelionatário e etc. Quando ele olha a fotografia, quem era o sujeito? É isso mesmo que vocês estão pensando. Era o nosso amigo. O Divaldo fez, ué, eu conheço o nosso amigo. Aí Bezerra aparece, está vendo, Divaldo? Nem todo mal é mal. Para este homem, permanecer doente era importante para ele não cometer infrações maiores. Porque infratores todos nós somos, em graus maiores e menores. Então, Juna vai dizer que precisamos aprender como conduta, como norma de gratidão, para a nossa conduta da vida, sermos gratos a tudo na vida, a tudo. Inclusive as coisas ruins que nos acontecem. Olha que coisa! Não é cultuar as coisas ruins, não é pensar negativamente, mas entender que, salvo os exageros, não se cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. E que tudo que nos acontece, as doenças, as questões em nossas vidas, é importante que a gente possa perceber que, na verdade, são necessidades evolutivas. Então, como diz os nossos irmãos da Sechonoei, temos Senhor, obrigado por tudo. Então, quando nos acontece um acidente, por exemplo, o carro bateu, obrigado, meu Deus, porque eu resgatei alguma coisa, ou poderia ser pior. Poderia ser pior. Eu me lembro aqui agora de uma obra de Filomeno, Tormento da Obsessão, com relação às pessoas que fazem sexo, que gostam de... Eu esqueci agora a palavra que dá, que apanham, né, durante o processo, eu esqueci agora o nome que se dá. Enfim, aí existe um padre que ele faz abuso de crianças. A sua mãe no mundo espiritual desencarnada, a sua mãezinha, muitas vezes tenta fazer desviar ele dessa conduta errada e não consegue. Aí um momento, vejam os senhores e as senhoras, a própria mãe dele cria uma situação para que ele possa ser pego em flagrante. E quando Filomeno pergunta por que e para que isso, é para que ele erre menos ou para que ele possa se comprometer menos com o que ele já se comprometeu. Então foi um freio que se deu. Veja, a própria mãe podia esconder, né? Criar outra situação, mas não. Então, nessa perspectiva, grato por tudo na vida é uma norma, é uma conduta nossa da vida. Temos que aprender a ser grato e entender isso. E aí, tem uma coisa muito curiosa, que quando eu acabei de dizer para você, Juna diz assim para a gente, olha só, quando se mata a fome ou sede, oferece segurança e trabalho a quem necessita, doa-se paz, alegria de viver, aquele que se encontra na borda de um desespero suicida. E é verdade. E pode ser, pão, pode ser uma doação emocional. Eu me lembro que um grande amigo meu, que gosta também de falar em público na casa espírita, ele fazendo uma palestra certa vez, eu não esqueço, ele contando que foi na Casa de Oração Bezerra de Menezes. E quando ele fazia essa palestra, um tema sobre o perdão, e ele falando que Jesus disse assim, com relação ao inimigo, não basta perdoar o inimigo. Jesus disse, é preciso fazer o bem ao inimigo. É muito difícil isso para a maioria de nós, né? Imagine alguém que mate seu filho, que mate a sua mãe, mate seu marido, mate a sua esposa. Como perdoar uma pessoa dessa, você pode pensar. E Jesus disse, não basta só perdoar. Além de perdoar, fazer o bem. E a palestra gerou em torno dessa ideia. No final da palestra, em geral, em algumas casas, algumas pessoas vêm, amigos, nos cumprimentar, um abraço. Alguns vêm tirar dúvida, alguns querem fazer um atendimento fraternal. Enfim. E um sujeito se direcionou ao palestrante. Quando ele fez assim, o senhor não me conhece, mas eu quero lhe agradecer. Aí o palestrante disse, um amigo palestrante, não, você não precisa me agradecer de nada, tá tudo bem. Ele fez, não, mas eu preciso, porque hoje o senhor não sabe o que ia acontecer. O sujeito pega então, faz um sinal assim, baixa a cabeça assim, puxa a blusa e mostra para o palestrante o que era um cabo de um revólver, era uma arma. E ele diz, tá vendo essa arma aqui? Essa arma eu iria matar alguém agora, que estava me devendo. E graças à sua palestra, eu não vou fazer isso mais. Muito obrigado. Vê? Então, o tempo inteiro a gente nunca sabe o bem ou o mal que nós estamos fazendo. E todo o bem que a gente faz ao outro ou o mal é a nós mesmos. Então, por isso que ela fala, quando se mata a fome ou a sede de alguém, oferece segurança e trabalho. A quem necessita, doa-se paz e alegria àquele que muitas vezes está no desespero. Então,
A dívida de que recebeu não pode ser resgatada senão por outra vida. Olha que coisa. A dívida de que recebeu não pode ser resgatada senão por outra vida. Narra-se que entre a guerra entre indianos e paquistaneses, na época que Gandhi estava aqui na Terra entre nós ainda, um indiano com seu filho pequeno, um paquistanês, portanto, inimigo de nação, havia matado o filho do indiano. Indiano, paquistanês. O indiano tinha um filho. O indiano tinha um filho e o paquistanês matou o filho do indiano. O indiano, claro, como um pai, ficou desesperado, triste. Mas ele era discípulo de Gandhi. Então ele buscou Mahatma, a grande alma da Índia, para que pudesse lhe orientar. Ele estava desorientado. E disse a ele: Gandhi, o que é que eu posso fazer? Gandhi, então, olhou para ele e disse: você precisa adotar uma criança paquistanesa e doar o seu melhor. Um dia não tomou um susto. Mas Mahatma, os paquistaneses são os nossos inimigos e um deles tirou a vida do meu filho. Como é que eu vou adotar um paquistanês, o filho de um paquistanês? Aí Gandhi fez assim: não é porque o paquistanês tornou-se um homicida, um assassino cruel e matou o seu filho, que você vai devolver na mesma moeda. A única forma, o que Jonas disse, de resgatar a gratidão é com outra vida. Então adota um filho paquistanês, um órfão paquistanês e doa o seu melhor. O homem indiano foi tocado pela profunda reflexão, não só por isso, mas é semelhante a Paulo, ou a Pedro, melhor dizendo, na história que contávamos anteriormente. Gandhi, naturalmente, não dizia isso apenas com palavras, cognitivamente, intelectualmente, mas ele dizia isso com amor profundo. As pessoas o odiavam, Gandhi o amavam. Isso acontece com os grandes missionários, Jesus, Buda, Krishna. E naquele momento, então, o homem foi tocado de compaixão, adotou uma criança paquistanesa órfã, fruto da guerra, e doou o seu melhor. E tornou ela uma cidadã feliz, amorosa e, mais importante, pacífica. Vê, Gandhi não era cristão, mas foi muito mais cristão do que a maioria de nós. Do que a Inglaterra, que era cristã e se diz cristã, e que subjugava a própria Índia. Nos deu uma lição, muitas vezes. Gandhi, quando ganha de presente uma Bíblia, que é o livro sagrado do Ocidente, de um amigo cristão, ele abre ao acaso, que não é o acaso, e cai no Sermão da Montanha. Ele lê, tocado de profundidade daquilo, ele diz um pensamento que se ficou notabilizado no mundo inteiro. Se todos os livros sagrados da humanidade fossem queimados, livros sagrados fossem queimados, e só restasse o Sermão da Montanha, não é a Bíblia inteira, só o Sermão da Montanha, a humanidade nada teria perdido. Por quê? Porque Gandhi dizia que ali se encontrava a grande regra de convivência mundial. É como se fosse a Constituição Universal. Percebe? Mas por que isso? Porque Gandhi foi um enviado do Cristo, ele era cristão no mundo espiritual, e ele reencarna com uma missão, conforme Divaldo vai narrar, na Índia. Então, o homem tocado de compaixão fez isso. Isso é muito importante para todos nós. Então, do ponto de vista teológico, diz Joana assim para a gente, pode-se considerar a gratidão como sendo uma virtude semelhante à fé, à esperança e à caridade. Mas existe uma observação muito importante aí, que ela vai nos chamar a atenção. Para que nós possamos ser gratos, ela diz, é necessário que nós possuir a fé e, sobretudo, a certeza do significado da vida, do sentido da vida. Por isso que eu comecei fazendo uma reflexão sobre o Espiritismo enquanto ciência que estuda o Espírito. Então, por isso que o Espiritismo é a fé raciocinada. Quando eu sei qual é o sentido da vida, por que nós estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, porque aparentemente uns sofrem mais, outros sofrem menos. Alguns desesperados vão dizer, nossa, essa Covid está levando a gente, não podia levar todos esses corruptos da política mundial, porque a corrupção não é um privilégio brasileiro, né? Vamos lembrar disso. Então, nesse sentido, quando nós dizemos isso, estamos equivocados, muito equivocados. Porque, na verdade, quem pratica a corrupção somos todos nós. Alô, gostaria de falar com
com Alan. Quem quer falar com Alan é Gleidson. Quem tá falando? A Geisa. Ô, Geisa, tudo bem? Alan tá aí? A Geisa olha para Alan faz. Ô, Gleidson, ele não tá não, acabou de sair. Ô, menino engraçado. Acabei de passar pela porta dele, eu vi ele entrando, então ele não deve ter chegado em casa ainda. Tá, quando ele chegar, ele avisa. Ela desliga. Poxa, Alan, tá vendo você? Ah, Gleidson é muito chato, queria falar com ele não. Quer marcar palestra, não quero conversa com ele não. É um tipo de corrupção, é um equívoco. A chamada mentira social. Então, todos nós cometemos erros na Terra, todos nós. A não ser espíritos elevados e puros como Jesus Cristo. Mas, às vezes, mesmo espírito superior na Terra, superior não é puro. Também se equivoca. Se equivoca. Vamos ver, por exemplo, em A Caminho da Luz, Emmanuel, por Chico Xavier, narrar, por exemplo, com relação à figura que lançou o Corão, ou ao Corão. Então, essa criatura veio com a missão de reunir as tribos árabes. Maomé. No entanto, se apaixonou pela princesa e pela paixão física esqueceu-se da sua missão espiritual aqui na Terra. Então, da mesma forma, diz o Evangelho, até o mais vil dos criminosos tem um amor dentro de si, porque somos filhos e filhas de Deus. Então, cometemos também atos de bondade também, mesmo sendo pessoas criminosas, que somos todos. Então, falar que a fé, saber o sentido da vida, é isso. Quando nós entendemos, na verdade, que somos espíritos imortais, que tudo que eu penso, tudo que eu falo, toda a minha ação, ingrata ou grata, positiva ou negativa, do bem ou do mal, todo bem que eu faço, todo mal que eu faço ao outro, não é o outro que eu faço, é a mim mesmo. Por isso que, como norma de conduta, pela gratidão, é exercício no bem, mas também um mergulho interior. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, a gente olha para dentro de nós mesmos e nós não aceitamos que nós ainda erramos, que nós somos arrogantes, ou que estamos arrogantes, que ainda estamos errando, que ainda, por exemplo, nós cometemos grandes equívocos em grau menor, aparentemente, ou quando correlacionado, comparado com um grande furto, com um grande crime hediondo, um assassinato. Mas se você for também nessa comparação, nessa complexidade da lei, observar, quem cometeu um crime hediondo, matou uma velhinha saindo do banco quando foi tirar, por exemplo, a sua aposentadoria. Levou o dinheiro da velhinha e matou. Mas quem fez isso, por exemplo, em relação a nós outros, que já temos o conhecimento espírita, por exemplo, o erro dele é menor em relação a nós, porque nós já temos consciência ou conhecimento. Às vezes, aliás, não temos a consciência de fato. É como o tio Divaldo diz, muitos de nós entramos no espiritismo, mas não deixamos o espiritismo entrar dentro de nós. Eu falo por mim. Então, quando eu oro, uma vez em uma reunião com o tio Dito, na juventude, na mansão, Dilto, né? Dilto Silva, Dilto Costa, ele fez uma reflexão com todos nós ali presentes. Ele, como coordenador, ele fez assim, ele chamou a atenção de um livro que ele leu de Dona Ivone do Amaral Pereira, conversando com o seu mentor, que o seu mentor lhe ensinava que ela pudesse orar para errar menos, porque errar era a condição na Terra. A partir daquela leitura, Dilto disse que toma isso como possibilidade na vida dele. E ele estava compartilhando. E hoje, eu, Gleidson, busco, muitas vezes, eu não posso dizer invariavelmente, mas muitas vezes, eu quero alcançar o invariável, nas minhas orações, eu digo, Senhor, obrigado pela vida, obrigado por isso, por aquilo outro, obrigado pelas situações difíceis que passei, pelo menos cognitivamente, até que isso possa ser um fato real de sentimento na minha vida. E aí eu concluo dizendo que eu possa errar menos, Senhor. Me auxilia a errar menos. Porque ainda é condição humana errar na Terra. Então, quem é grato, diz Joana, naturalmente é abençoado pela felicidade, pela saúde, espalhando ondas de júbilos que envolvem, contaminando todos aqueles que o cercam. Então, como norma de conduta também, ela chama a atenção que nós devemos, de preferência, escolher estar entre os bons. Mas estar entre os bons na convivência fraterna, da amizade, por exemplo, né? Estar com Alan, estar com Geisa, que são pessoas bacanas, que são pessoas que eu sempre vou estar aprendendo e ganhando, é uma coisa. Mas isso não, por exemplo, invalida de servir aqueles que se encontram em situações difíceis.
de ir, por exemplo, a uma penitenciária, de ir, por exemplo, às zonas difíceis da sociedade, de trabalhar com menores infratores. Então, eu não posso me afastar dessas pessoas. Mas na amizade cotidiana da relação, aí é uma outra história. É curioso porque Nietzsche, ou Nietzsche, muitas pessoas já ouviram falar. Aliás, Teobaldo às vezes faz piada com Nietzsche, né? Porque Nietzsche diz que matou Deus. E aí, Nietzsche matou Deus, mas Deus não matou Nietzsche, etc e tal. Mas a própria Joana, ela usa o pensamento, para quem não sabe, Nietzsche é um materialista. Nietzsche, ele é um nihilista, como a gente fala. Ele é negativista, ele acha que acabou, eu sei o nada. Como diria um outro companheiro da filosofia de Nietzsche, que é Martin Heidegger. Né? Enquanto, por exemplo, a gente vai ouvir outras figuras da filosofia, como Platão e Sócrates, que eram imortalistas, vamos encontrar também, por exemplo, Engels. Então, Engels vai dizer para a gente... Engels também era materialista. Eu esqueci agora. Ah, meu Deus do céu, fugiu agora a mente desse filósofo. Mas esse filósofo fala sobre, por exemplo, a imortalidade da alma, que vai inspirar Herculano Pires escreveu O Espírito e o Tempo. Né? É a filosofia do espírito. Então, essa criatura é do bem, nesse sentido de imortalidade. E Nietzsche, não é que ele seja do mal, mas ele, por exemplo, ele era filho de presbiteriano, de evangélicos, se rebela contra o seu pai, contra esse Deus que lhe foi apresentado, e se rebela contra tudo isso. Então, torna-se nihilista. Mas Joana cita Nietzsche, porque nem todas as pessoas são más, ou são ignorantes, ou são ruins. Mesmo Nietzsche sendo negativista, olha o que ela coloca na sua obra. Conforme enunciado por Nietzsche, ele vai dizer: ninguém pode construir em teu lugar as pontes que precisarás passar para atravessar o rio. Ninguém, exceto tu. E como norma de conduta, para finalizar essas nossas reflexões de hoje, Joana vai dizer que eu preciso desse mergulho interior. Eu preciso compreender as minhas sombras para poder trazer a minha sombra do inconsciente para o consciente, trazer do consciente para a luz. Ó, a luz se apagou, a luz acendeu. Eu tenho que trazer para a luz. Isso é importante. Eu preciso assumir que eu estou ainda arrogante, que eu ainda não sou... Eu ainda não estou Chico, eu ainda não estou Divaldo, não estou Madre Teresa, não estou Martin Luther King. Aliás, essas figuras que não são espíritos puros, se a gente for estudar a biografia delas, inclusive o próprio Gandhi, por Humberto Roden, um dos maiores biógrafos, e eu li, eu chorei lendo aquela obra, mas a gente vai ver que Martin Luther King, que Gandhi, o próprio Maomé, dito por Chico Xavier, ou melhor, por Emmanuel, através de Chico Xavier, erraram. Porque é a condição humana. Quando se é superior, a gente ainda sofre influência pela matéria quando a gente está aqui na Terra. Puro não sofre influência nenhuma. Não sofre influência nenhuma. Jesus é o nosso modelo e guia, o espírito mais puro que teve aqui na Terra. Então, uma norma de conduta para sermos gratos à vida é assumir as nossas sombras e trabalhar as nossas sombras, julgar menos para não julgar futuramente a ninguém. Compreenderam? Então, as nossas reflexões na noite de hoje, em torno dessa perspectiva, e a gente conclui aqui com uma reflexão ainda de Dona Joana, me permitam, e ela fala assim: a gratidão é uma bênção de valor desconhecido. A gratidão deve ser um estado interior que se agiganta e mimetiza com as dádivas da alegria e da paz. Por essa razão, diz Joana, aquele que agradece com um sorriso, ou uma palavra, com a expressão facial em silêncio, ou numa canção oracional, com o bem que espalha, é sempre feliz, vivendo pleno. No entanto, chama a atenção que o oposto também é verdadeiro. Aquele que se queixa pelo bem que faz, vai ter doenças físicas, vai ter sempre uma situação emocional, é uma pressão alta, é uma questão... E aí a pessoa vai dizer, não, mas isso é emocional, isso é biológico, é porque minha mãe tinha diabetes, eu sou filho dela, porque na minha família... Não. Quantos casos nós temos de filhos de mãe e pai portadores do vírus positivo, do vírus HIV, e o HIV a gente sabe que é pelo sangue, e a criança nasce e ela não é soropositivo nem incubadamente. Por quê? Porque não está no mapa kármico dela passar por isso. Então, ter diabetes, ter pressão alta, por exemplo, não é uma questão apenas genética ou uma questão biológica, propriamente dita, ou emocional, mas tem a ver com ser feliz. Lembram-se de Albert Schweitzer?
uma condição para ser feliz é sermos gratos à vida. E a natureza nos oferece isso diariamente. O sol nos oferece uma forma de ser grato à vida. O sol penetra os charcos, a lama, e não, por exemplo, se permite a ser penetrado pelo mau cheiro da lama. Da mesma forma, ele ilumina as rosas, as plantas, mas ele não toma o lugar do perfume das rosas. É aquilo que Nietzsche disse: só você pode ser ponte de você mesmo. Que possamos então compreender que vale a pena ser traído e não um traidor, maltratado e não aquele que maltrata, ser roubado e não aquele que rouba, ser assassinado e não aquele que assassina. Que perdoar o inimigo não significa amá-lo ainda, mas não significa esquecer também, mas desejar o bem. E que num patamar mais elevado que Jesus nos convida é perdoar o inimigo, é fazer o bem por ele. Compreendem? Então, nessa perspectiva, meus irmãos, minhas irmãs, nós somos gratos nessa noite de hoje ao nosso amigo e irmão Alain, a nossa amiga Cláudia também, que nos fez o convite, a nossa amiga Geisa, que também está nesses bastidores nos auxiliando, a todos, enfim. Mas gratidão a Jesus, a doutrina espírita, que nos remete ao mergulho interior. Quem sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual o sentido da vida? Quando eu descubro, então, essa perspectiva do ser imortal que somos, ou que sou, e que tudo que faço, o que penso, o que falo, toda a minha ação vai invariavelmente impactar, primeiro em mim e na sociedade como um todo. Aí a gente começa a compreender o valor da gratidão e que a gratidão é uma perspectiva de maturidade espiritual. Queridos amigos, irmãos e irmãs do Centro Espírita Estrela da Seara e todos aqueles que porventura estejam nos dando a alegria e a gratidão e a honra de estar nos ouvindo, gratidão profunda. Um beijo no coração, que possamos ficar com Jesus hoje, agora e sempre. Meu amigo, grato, dileto e amado Alain, é com você. Um beijo no coração. Ainda é com você, meu amigo. Como vem sendo de forma habitual e corriqueira, pedimos ao palestrante, com a sua inspiração, que faça a peça de encerramento e finalize a nossa transmissão. E pedimos também a todos vocês, ajudem-nos a ajudar. Os dados necessários se encontram na descrição do vídeo. As crianças, os idosos, precisam de todos nós. Um pouquinho de cada se torna muito para eles. Muita paz para todos. Beleza? Gratidão, meu amigo Alain. Gratidão a todos e a todas. Mas ouçamos o convite do nosso Alain. Ouçamos o convite de Jesus através do Centro Espírita Estrela da Seara. Ajudemos a ajudar. Então, não há quem tenha pouco que não possa ajudar. A gente pode ajudar indo como voluntário. A gente pode ajudar economicamente, com R$1, com R$2, com R$5. Quem pode um pouco mais, ajuda um pouco mais. É uma maneira também de gratidão. Ainda não é uma gratidão profunda da vida, mas é uma forma amorosa, é um exercício. Então, possamos ajudar a ajudar. Auxiliemos o Centro Espírita, a Casa da Seara, com as nossas doações materiais e espirituais. Nessa noite de hoje, fica os nossos votos de paz, mas também os nossos votos de gratidão a todos e a todas. Sobretudo pela caridade da escuta desse que vos fala, de maneira simples, mas de coração. Convido a todos agora a fecharem os olhos, a ouvir a canção que está aqui tocando, a música ao fundo de nossa residência. Nesse momento, de olhos fechados, inspiremos, expiremos e busquemos então sintonizar com os espíritos abençoados e amigos responsáveis por essa casa de luz e de amor. Que possamos refletir sobre as palavras da noite de hoje, que nos foi ofertada pelo Evangelho de Jesus, através do pensamento da veneranda. Porque Evangelho não é só Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho é boa nova, é boa notícia. E a série psicológica
é uma boa nova, é uma boa notícia, que nos faz observarmos sobre nós mesmos, dar um mergulho íntimo. Então, nessa noite, pensemos, o que mais me tocou, não só emocionalmente, mas num sentido psicológico mais amplo e profundo, para que eu possa, a partir de agora, mudar, transformar, refletir a vida. Pensemos assim. Jesus amigo, amigo incondicional de todos nós, na alegria e na tristeza. Ó Senhor, o mundo lá fora estertora, nós outros, Senhor, aqui dentro, nos encontramos, Senhor, sequiosos do Teu amor, do Teu Evangelho, Senhor. Que nessa noite, Senhor, possamos ser todos nós tocados, sobretudo os nossos desafetos do passado, que possamos compreender que o perdão também é um ato de gratidão em nossas vidas, que não basta perdoar, Senhor, os nossos inimigos, mas é preciso amá-los, é preciso fazer o bem. É difícil? Não. É trabalhoso e é possível, pois Jesus, o nosso modelo e guia, perdoa aqueles que o perseguiu, que o traiu, que o negou. Amou a todos, até no momento infame da cruz, dizendo: ó Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ser conosco, Senhor, nessa noite, hoje, agora e sempre. Meus amigos, está encerrada a nossa transmissão do Centro Espírita Estrela da Seara. Gratidão a todos e a todas pela escuta. Fiquemos em paz e levemos para os nossos lares essa paz em todo lugar que passemos. Jesus conosco, hoje, agora e sempre.